Algo na expressão de Michio Kaku não parecia certo. Não era o físico teórico confiante, sempre curioso que o público estava acostumado a ver em programas de televisão, desvendando os mistérios do cosmos com leveza. Naquele dia, ele hesitou. Sua voz falhou. Seus olhos ficaram fixos por tempo demais em uma imagem projetada atrás dele. Quando finalmente falou, a sala repleta de cientistas renomados, jornalistas e historiadores do espaço mergulhou em silêncio absoluto. A apresentação deveria tratar de novos dados coletados por satélites de observação lunar. Mas o que surgiu foi muito mais do que números. Parecia uma confissão cósmica. Algo oculto sob a superfície da Lua acabara de reescrever tudo o que pensávamos saber. No final, compreenderíamos por que Kaku não conseguiu conter as lágrimas. Pois o que encontraram lá não era natural. Ele revelou que, usando satélites de imagem quântica profunda, pesquisadores haviam mapeado o subsolo lunar em detalhes sem precedentes. Em vez de rochas sólidas, encontraram imensos espaços ocos, alguns com centenas de quilômetros de extensão, organizados em padrões simétricos impossíveis de explicar por processos geológicos. Eram estruturas alinhadas, regulares, quase planejadas. Leituras térmicas detectaram fontes de calor internas, concentradas demais para serem fenômenos naturais. Não estavam diante de simples cavernas, mas de algo com intenção, talvez uma máquina, um reator ou uma construção ainda ativa de algum modo. Em seguida, Kaku mostrou as anomalias gravitacionais da Lua, antes vistas como falhas de medição. Em alta definição, revelaram-se como uma grade global, conectando polos e coincidindo com cavidades internas e áreas metálicas refletivas. 3 agências independentes confirmaram esse esqueleto invisível, sugerindo que a Lua não apenas mantém sua própria órbita, mas talvez influencia a Terra, marés, estabilidade do eixo, até mesmo aspectos da vida. A hipótese era clara. Talvez a Lua não seja um satélite natural, mas um regulador colocado ali com um propósito. O físico então trouxe mitologias antigas. Textos sumérios, maias e egípcios falavam da Lua não como eterna, mas como um astro que chegou, um visitante ou professor. Relatos descreviam noites sem lua e deuses descendo dela. Até os eclipses, fenômenos únicos de alinhamento perfeito entre Sol, Terra e Lua, pareciam menos coincidência e mais sinal de engenharia cósmica. A ideia inquietante surgia: a Lua poderia não apenas moldar geologia, mas também ter guiado a consciência humana por milênios. As revelações ficaram ainda mais perturbadoras quando radares de alta frequência identificaram materiais metálicos desconhecidos sob a crosta lunar. Dispostos em matrizes geométricas, refletiam ondas de forma artificial. Em simulações, comportavam-se como ligas projetadas para resistir ao tempo, à pressão e a impactos. Isso sugeria que não se tratava de minério natural, mas de componentes de uma estrutura. Kaku insinuou que talvez estivéssemos diante de fragmentos de uma máquina antiga, ou pior, de um sistema adormecido que poderia ser reativado. Até os moonquakes, tremores lunares registrados desde as missões Apollo, começaram a soar como sinais internos, reverberações de algo que responde. Um dos exemplos mais inquietantes veio da Apollo 12. Ao colidirem propositalmente o módulo lunar com a superfície, os engenheiros registraram algo inexplicável. A Lua ressoou como um sino por quase 1 hora. Esse eco foi ridicularizado por décadas, mas, à luz das novas descobertas, voltou como prova alarmante. Rochas sólidas não vibram assim, a menos que sejam ocas ou reforçadas. Modelos recentes com inteligência artificial confirmaram que as únicas explicações plausíveis são que a Lua é radicalmente diferente de qualquer corpo celeste já estudado ou que não seja um corpo natural no sentido convencional. Outros impactos posteriores repetiram o mesmo fenômeno, como se a Lua fosse um instrumento afinado. Outro mistério.
Emissões estranhas detectadas no lado oculto da Lua. Radioastrônomos registraram pulsos eletromagnéticos de baixa frequência localizados em pontos específicos e ocorrendo em intervalos regulares, quase como se respondessem às fases lunares ou posições orbitais. Processados digitalmente, alguns sinais exibiram padrões repetitivos semelhantes a linguagens de programação primitivas. Seria um farol esquecido? Um sistema de vigilância adormecido? Kaku não afirmou diretamente, mas mostrou que tais emissões aumentam sempre que sondas espaciais passam atrás da Lua. Coincidência difícil de aceitar. Outro ponto matemático desconcertante: a órbita lunar. Seu tamanho e distância permitem eclipses solares perfeitos, algo único em nosso sistema. Além disso, sua órbita é extremamente estável, sem as irregularidades vistas em outras luas. Ainda mais estranho é o travamento de maré, que faz a Lua sempre mostrar a mesma face para a Terra. A ciência o explica como efeito gravitacional, mas a probabilidade de ocorrer de forma tão precisa é mínima. Para Kaku, já não era plausível chamá-la de coincidência. Parecia algo calculado, como se a Lua tivesse sido colocada para desempenhar uma função: observar, regular ou vigiar. Mas talvez o mais perturbador não fosse o que revelaram, e sim o que esconderam. Kaku mencionou dezenas de registros originais das missões Apollo, incluindo dados de telemetria e áudios de astronautas que desapareceram ou foram gravados por cima. Relatos apontam para observações de luzes não identificadas, sons mecânicos subterrâneos e falhas de comunicação no lado oculto. Ex-funcionários da NASA, já idosos, passaram a admitir que houve omissões deliberadas, relatórios editados e instruções para astronautas jamais comentarem o que viram. Para Kaku, mesmo sendo cauteloso com teorias de conspiração, o silêncio em torno disso tudo já se tornara ensurdecedor. Quando terminou, a sala foi tomada por uma quietude pesada, quase sufocante. Não era apenas assombro científico, mas a percepção de que aquilo que observamos todas as noites talvez não seja o que acreditávamos. A Lua, antes símbolo de serenidade, agora parecia lançar uma sombra inquietante. Talvez não seja natural, talvez não esteja morta, talvez nunca tenha sido nossa. Desde a sua órbita impossível até os ecos ocos, das lendas antigas às fitas desaparecidas, tudo aponta para uma mesma direção. A Lua pode ser uma construção e ela pode estar nos observando. Se Michio Kaku, um homem fundamentado em leis da física quântica, derramou lágrimas diante dessa conclusão, então todos deveríamos prestar atenção. Pois não se trata apenas de astronomia, mas de quem ou o que colocou a Lua ali e com qual propósito. A questão agora é: o que acontecerá se formos longe demais em nossas escavações e despertarmos algo que nunca deveríamos encontrar? Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!